Graça e paz, igreja, bom dia. Queremos nesta manhã continuar com nosso estudo Caminhando com Jesus. E nesta manhã trabalharemos duas questões tremendas que me entusiasmam profundamente na hora de refletir nelas, que são duas condições indispensáveis que carrega um discípulo que caminha com Jesus. Dificilmente você consegue ver um autêntico discípulo ou discípula de Cristo que diz ser um seguidor de Cristo e que não carregue estas duas características que nesta manhã nós vamos trabalhar. E gostaria que você em casa abra comigo as Sagradas Escrituras em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vejam o que aqui está escrito: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, sino também cada qual o que é dos outros. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Outro texto que eu gostaria de ler, porque aqui está a outra virtude de um autêntico seguidor de Cristo, está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vou resgatar de Filipenses a convocação que Paulo faz a essa igreja: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E agora nós estamos lendo aqui a Paulo dizendo que nós temos a mente de Cristo. Duas coisas que marcam o caráter, a vida, a caminhada e a peregrinação de um autêntico discípulo. A mente de Cristo está presente nele, e o mesmo sentir que houve em Cristo está presente nele. E é necessário que nós trabalhemos estas duas características e virtudes inerentes a um discípulo de Cristo. Eu diria, usando uma linguagem um pouquinho jurídica, que é a condição sine qua non. Quando a gente usa essa frase, significa a condição sem a qual algo não acontece. E quando eu digo que ter a mente de Cristo e ter o mesmo sentir que houve em Cristo é a condição sine qua non para ser um discípulo, eu estou dizendo que na ausência dessas duas virtudes, ninguém pode se chamar a si mesmo um seguidor de Cristo. E eu quero começar por aquilo que Paulo diz em Coríntios: a mente de Cristo. Veja como Paulo coloca isto, porque isso é fundamental. Ele diz aqui: vocês têm a mente de Cristo. Ele não diz: vocês algum dia vão ter a mente de Cristo. Também não diz: se vocês fazem ABC e vocês seguem certos ritos religiosos, vocês vão adquirir a mente de Cristo. Ele coloca isso como algo já dado. E ele diz: vocês têm algo já possuído, vocês têm a mente de Cristo. Eu quero que você entenda isso, porque para Paulo, todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele é filho de Deus. A marca de um autêntico cristão, segundo Romanos 8, para Paulo é que ele possui o Espírito de Deus.
E quando você lê o capítulo 2 de Coríntios, você percebe que Paulo está trabalhando justamente esse tema. Paulo está dizendo assim: é o seguinte, meus filhos, existem duas sabedorias deste mundo. Aquela sabedoria humana, e que é terrenal, animal e diabólica, como diz Tiago. E é uma sabedoria um pouco estranha ao Evangelho, diz ele. Por quê? Porque com essa sabedoria em mente, os príncipes deste mundo não conseguiram distinguir quem era Cristo. Olha o raciocínio de Paulo. Ele está dizendo: o raciocínio político dos romanos, a lógica política romana, agora em minha leitura, toda aquela doutrina antiga ao respeito da política, da qual somos herdeiros hoje no século XXI, dos romanos e dos gregos, não foi capaz de distinguir quando Cristo apareceu aqui no mundo. Mas também aquela lógica religiosa, aquela mentalidade religiosa de aqueles grupos que eu já falei na primeira aula, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, e herodianos e tantos outros partidarismos que haviam na época, essa lógica religiosa também foi incapaz de olhar para Jesus e distingui-lo como o prometido das nações, como o eleito de Deus, como o Messias que haveria de vir. Olha o que Paulo está trabalhando em Coríntios 2. Mas a essa sabedoria, ele diz: quando eu fui a vocês, diz Paulo em Coríntios 2, quando eu fui lá pregar para vocês, eu não fui nessa sabedoria. Porque nessa sabedoria, Paulo reafirma, tá? Cristo não foi conhecido. E se eu fosse a vocês nessa sabedoria, a vossa fé estaria estabelecida sobre esses fundamentos. E logo Paulo ele diz assim: mas eu falo de outra sabedoria. Olha esta passagem para que você entenda o que é a mente de Cristo. Mas eu falo com outra sabedoria, diz ele. Sabedoria que foi nos revelada. Olha, em primeiro lugar, é uma sabedoria que não vem necessariamente da tua intensa busca pessoal. Ela teve que ser revelada, manifestada. Ela teve que ser trazida e colocada diante dos nossos olhos, porque não havia como nós penetrássemos nessa dimensão de revelação. Então ela foi revelada. E a palavra revelar é simples. Re significa tirar, remover. E velar significa tirar o véu. É exatamente o que aconteceu quando Cristo morreu, e diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Então ela foi revelada pelo Espírito. Ela foi nos revelada, diz Paulo, pelo Espírito. E tem uma frase linda dele no versículo 11, diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém as conhece. Não há possibilidade de penetrar nesse mistério, diz Paulo. Não há como a sabedoria deste mundo penetre nesse mistério. A única forma que há é que seja nos revelada de lá para cá. Então, quem que faz isso, diz Paulo? É o Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele traz a revelação a nós e nos mostra essa sabedoria. E ele coroa esta reflexão linda do capítulo 2 de Coríntios, dizendo: pois bem, meus filhos, vocês têm a mente de Cristo. E o que significa isso? A mente de Cristo é o sinônimo de uma mente controlada, dirigida, iluminada e ensinada pelo Espírito Santo. E isso já foi nos dado no dia do nosso novo nascimento, queridos. Agora, precisamos desenvolver essa mente gloriosa de Cristo,
que já está em nós, a semente já está em nós. Nestes dias um irmão me mandou uma mensagem dizendo: Pablo, você diz para mim que nós temos a mente de Cristo, como que esse negócio funciona? Porque eu olho para mim e eu sou uma tristeza, ele me disse. Ele é um amigo peruano que tive a graça de evangelizar na minha adolescência. E eu disse para ele uma historinha simples. Disse assim: olha, meu irmão, uma vez eu escutei uma história que assim, um sábio com seus alunos e coloca uma semente na mão e pergunta: o que eu tenho na minha mão? E as pessoas dizem: bom, é uma semente. E ele disse: não é uma semente, é uma árvore. Logo ele foi, conversa vai, conversa vem, mostrou a semente de novo. O que tem na minha mão? Os discípulos disseram: pois bem, é uma árvore, né? Desta vez a gente não vai cair. Ele disse: não, aqui tem uma floresta. E quando Paulo diz: nós temos a mente de Cristo, está querendo dizer que esse potencial, que essa semente já está em nós. Ela precisa ir tomando conta da nossa existência até que essa semente domine por completo o nosso ser interior. E ter a mente de Cristo significa isso: ter uma mente absolutamente submissa à guia, direção e ensinamento do Espírito. Porque vocês percebam que no capítulo 3, versículo 1, Paulo já começa a puxar a orelha deles. Por quê? Porque a igreja estava brigando, lutando. Uns diziam que eram de Paulo, outros que diziam que eram de Apolos, e aqueles que se achavam mais espirituais diziam: eu sou de Cristo. Havia imoralidade sexual, que Paulo dizia: nem entre os gentios se menciona uma coisa tão grave como aquela que acontece entre vocês. Então Paulo, ao ver essa forma de viver e essa forma de agir, diz: peraí, vocês têm a mente de Cristo. Como podem agir dessa maneira, pensar dessa maneira e proceder dessa maneira? E aqui vem o puxão de orelhas de Paulo, diz assim: porém, irmãos, mesmo que vocês tenham a mente de Cristo, a semente já está em vocês. Eu não consigo falar com vocês como espirituais, senão como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está dizendo: vocês estão vivendo como se não tivessem o Espírito de Deus. E quantos de nós vivemos assim a nossa vida cristã, queridos? Então, Cristo em vida, a mente dele estava dominada pelo Espírito, estava pautada pelo Espírito. Leiam Lucas, já falamos aqui de Lucas. Lucas é o evangelista do Espírito Santo, porque Jesus, ele é concebido pelo Espírito. Para Lucas, pessoas simples como Zacarias e outros, como Simeão, Zacarias também, Simeão, que eram cheios do Espírito, somente eles conseguem reconhecer que esse é o Messias. Veja só o que Lucas está dizendo. Cristo, antes de começar o ministério, ele é cheio do Espírito. Quando ele começa seu primeiro sermão, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele era um homem absolutamente guiado, dominado, dirigido pelo Espírito Santo. E a mente de Cristo é essa. É a mente guiada, dirigida, dominada, governada pelo Espírito de Deus, queridos. Como está a nossa mente? Nos assustamos com qualquer coisa. A segunda onda está acontecendo na Europa, já ficamos apavorados. A mente de Cristo. E a mente de Cristo era uma mente focada, era uma mente que tinha objetivos claros, que sabia o que estava fazendo com clareza. Algumas vezes ele tinha sim algumas orações duras, como aquelas do Getsemane. Mas quando você lê, por exemplo, olha aqui a mente de Cristo, em João capítulo 6, olha como agia a mente do nosso Senhor. Ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Essa era a mente de Cristo.
Na mente de Cristo estava um princípio claro: não vivo para mim, vivo para Deus. Não são minhas vontades que têm que se cumprir aqui na terra, é a vontade do meu Pai que me enviou. Olha, queridos, que lindo. Não são os meus sonhos que têm que se completar, são os sonhos do meu Pai na face da terra. Essa é a mente de Cristo. E um discípulo não pode ser diferente. Tem um texto também lindo lá em Mateus capítulo 6, quando Cristo está já coroando o Sermão do Monte. O pastor Hélio pregou a semana retrasada, e hoje também, neste domingo, estará ministrando. Diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora veja: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha como funciona a mente de Cristo. E ele aqui está dizendo: filhos, esperem um momento. O discípulo funciona diferente que a lógica do mundo. A lógica do mundo tem outras prioridades. Tem outras coisas que atesouram no coração, e as buscas deles estão trastocadas. Cristo não está dizendo que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que fazer previdências na nossa vida. Não. Mas ele está falando aqui sobre qual deve ser aquilo que deve nos consumir. Querido, nossa vida aqui na terra, escute, meu querido irmão, o que eu quero dizer, é um sopro. Dizia o famoso poeta: a vida é um sonho. Ou diziam os profetas: a glória do homem é como a flor e como a erva do campo que logo murcha. Ou como dizia Tiago: a vida é uma névoa. Que somos? Sim, temos que procurar essas coisas, mas coloque isso na medida da eternidade e você vai encontrar aquilo que realmente deve pesar na balança. E Cristo disse: pois bem, vocês discípulos, vocês busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O que significa isso? Significa, há uma versão muito bonita chamada Bíblia na linguagem, a Bíblia Deus Fala Hoje. E ela diz assim: busquem em primeiro lugar o reino e tudo aquilo que Ele pede de vocês. Olha que bonita essa explicação. Tudo aquilo que Ele pede de vocês. Essa deve ser a prioridade do discípulo. E assim funcionava a mente de Cristo, queridos. Agora, todos queremos ter a mente de aquela mente gloriosa e fantástica. Está a nosso dispor. Às vezes eu digo assim: eu estou vivendo tão aquém de aquilo que Deus prometeu e já fez e me deu, que eu preciso reagir e me abraçar de aquilo que já foi me dado. A mente de Cristo. Vocês podem imaginar uma mente mais gloriosa que tenha passado pela face da terra? Eu faço uma pergunta para você: alguma vez Jesus caiu na armadilha da religiosidade? Nunca. Alguma vez ele caiu na armadilha do moralismo? Nunca. Nas armadilhas políticas que colocaram para ele caiu? Jamais. Ele se deixou seduzir por cantos de sereia dos partidos políticos que havia naquela época? Jamais. E nós somos tão seduzidos facilmente por candidatos, por direita, por esquerda, por democracia social, pelo centro, pelo centrão, e estamos ali brigando, seduzidos. Nossa mente ela é tão frágil que ela pode ser absorvida com muita facilidade, mas a Bíblia diz: filhos, vocês têm algo a seu dispor, que é a mente de Cristo. Aquela gloriosa mente que nunca jamais pode sucumbir diante do mal que o assediava diariamente. Que lindo! E essa mente está a teu e a meu dispor. Somente precisamos
ser controlados pelo Espírito a diário. Muito bem. Outro segundo elemento, ele é glorioso. E agora eu estou num problema porque consumi boa parte do meu tempo falando sobre a mente de Cristo. Mas aquela outra parte que falei, que é o sentir de Cristo, é tão importante quanto ter a mente de Cristo. E Paulo aqui está citando a partir do versículo 5 até o versículo 11, um hino que se cantava na igreja primitiva. Um hino. E Paulo também está lutando contra uma igreja que está começando a ter problemas de relacionamentos internos. Brigas, pelejas, partidarismos, enfim, cada um procurando, né, e ambicionando e querendo se sobrepor sobre o outro. Eu não sei se naquela época já havia muitos pastores e alguns queriam grupos, queriam prevalecer dentro da igreja, não sei. É um mistério que fica aí coberto numa névoa, mas o certo é que Paulo se levanta para tentar corrigir esse problema pastoral. E Paulo diz assim: nada, façam, nada, não diz algumas coisas, nada. Aqui na igreja temos vários ministérios, temos teatro, temos mídia, temos integração, temos ONG, temos muitos ministérios. Então diz, a cada um dos ministros de cada área, Deus diz, nada do que vocês façam, nada, façam por vanglória. Sabe o que significa vanglória? Aquela glória que o ser humano nos dá, porque ela é passageira. Aquela curtidinha, aquele joia, aquele comentário que procuramos, etc, etc, né? Aquela palmadinha que recebemos. Receber o reconhecimento é importante, mas a vanglória humana é isso, é passageira. Ela não tem muita importância para a eternidade. Então Paulo diz assim, filhos, é o seguinte, nada do que vocês façam por vanglória. Se vocês esperam receber o elogio humano, vocês vão ir embora da igreja um dia, decepcionados. Se vocês esperam o reconhecimento humano, vocês vão ficar tristes, porque o ser humano é ingrato por natureza. Então, Paulo diz, nada façam por vanglória, por querer aparecer ou se sobrepor. Não. Ora para você, jejua para você. Faça o bem. Não fique tirando um monte de fotos e mostrando que você faz o bem. É a ordem de Cristo. Que a tua direita não saiba a tua esquerda. Não toques trombeta, como os fariseus que, quando fazem o bem, ficam publicando para todo lado. Esse era o Face daquela época. Eram as redes sociais daquela época. Obviamente, estou falando de algo distinto que apenas a divulgação de algo que a igreja está envolvida. Mas estou falando da vanglória, a busca por uma glória que passa. Isso é errado. Agora, nada por vanglória, senão tudo em humildade. O que significa façam tudo com humildade? O que significa, olha, considerem ao outro como melhor que vocês? É duro para a natureza humana pensar nisso. Pensa aí, você tem 10 diplomas na parede, falta parede para colocar diploma. E aí você tem um irmãozinho, uma irmãzinha aí que você tem que considerá-lo melhor que você. É a ordem de Cristo. E há uma razão poderosa para isso. Logo Paulo vai dizer. De repente você já tem 40 anos de pastor. E aí aparece um seminarista recém-formado. Olhe para ele e diga, o considero superior a mim. Que duro é para o nosso ego isso dali. E veja aqui, veja o que está escrito aqui. Qual que é o fundamento dessas atitudes? Diz, outra coisa que estava esquecendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não olhe apenas para aquilo que tem.
Nós muitas vezes somos muito. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, perdão, 15 para 16, fui numa escola de missões e nos enviaram a plantar uma igreja numa cidadezinha chamada Pisco, ao sul da capital do meu país. E o pastor que estava encarregado de nós, desse grupo de entre 6 e 7 pessoas, ele era muito duro muitas vezes. Lembro o nome dele, Luiz. E eu lembro que nos enviaram literalmente como quando Jesus enviou a seus discípulos, sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem cheque, sem nada. Vocês vão do jeito, aqueles que têm cartão deixam, aqueles que têm dinheiro vão com aquilo que a gente os envia. Eu quero que eles queriam que nós aprendamos a depender de Deus. E eu lembro, queridos, que quando, e todos homens, 7 homens, e de repente naquela manhã o pastor comprou pão e todo mundo com fome, porque nós não tínhamos para colocar nada no pão, o café às vezes quase sem açúcar. E quando ele colocou os pães lá na mesa, é um pão diferente que aquele que se come aqui no Brasil. As pessoas, o pastor percebeu que os primeiros e os mais espertos iam e pegavam o pão maior e deixavam o pequenininho para o bobo que ao final pegasse aquele pão. Quando o pastor percebeu isso, ele disse: parem todos, coloquem tudo de novo na bandeja. E ele leu este texto: não tenha cada um em si o que é propriamente seu, senão considerem também aquilo que é dos outros. Meu irmão querido, quando ele falou assim: agora vocês podem comer, ninguém queria pegar aquele pão maior. Foi uma lição que ficou, pelo menos para mim, para a vida inteira. Mas o fundamento está a partir do versículo 5. Porque esse sentimento de humildade estava em teu e em meu mestre, em teu e em meu Senhor. E este talvez seja um dos hinos mais gloriosos de Cristo, o hino da humilhação e da exaltação. Ele estava numa postura melhor que a tua e a minha. Ele era Deus. E ele não atentou para aquilo que era dele, sino que ele se humilhou e se despojou a si mesmo. Então Jesus disse, Paulo disse: então, filhos, é o seguinte, esse sentir, esse espírito de servo, que os judeus chamavam Ebed Yahvé, o servo de Deus, esse sentir tem que estar em vocês. Estão entendendo? Logo diz, não apenas ele se despoja da sua condição de glória, senão que ele voluntariamente, diz assim, se esvaziou. Essa é uma palavra fantástica dentro da teologia cristã, porque é uma palavra que kenos, da qual vem a doutrina da kenosis. Não vou explicar isso agora, mas significa basicamente se esvaziar, algo, um copo que é virado e se esvazia. E é a famosa doutrina da kenosis, né? Tem 7 formas de entender essa palavra. Tá? Tem um livrinho que chama-se Teologia Cristã em Quadros. Você pode olhar lá. Lá está a explicação dos 7 sentidos da palavra kenosis, ou das 7 formas de interpretar. Muito bem. Mas a ideia, acho que vocês estão compreendendo. Não é apenas um mandado apostólico. É o sentir de Cristo. E se você não é partidário desse sentir, você não pode caminhar com Jesus. Logo está escrito aqui, assumindo a forma de servo. Olha, ele subsistia na forma de Deus e agora toma a forma de servo. Forma de Deus é sinônimo para Deus e forma de servo é para humano, autenticamente humano. Literalmente significa isso. Tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente. Essa é a obediência do servo. Então Paulo está dizendo, eu não estou exigindo nada que Cristo não tenha feito. Meu filho, e se teu Senhor fez isso, você não é ninguém aqui embaixo da terra para que tente viver
de uma maneira distinta daquele sentir. Olha a dimensão da humilhação de Cristo, está querendo dizer Paulo. E olha aquilo que eu estou pedindo para vocês. Aquilo que eu estou pedindo para vocês não é nada comparado com aquilo que Cristo fez. Então eu exijo de vocês um espírito de servo. E como se Cristo já tivesse sido muito aquilo que ele fez, de se humilhar e tomar forma de homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Olha que lógica poderosa do apóstolo Paulo. Mas ao mesmo tempo ele disse, mas aí não acaba a história. Deus o elevou. E Paulo está querendo dizer implicitamente nisso que esse caminho de descer e ser elevado pelo Pai é aquele caminho que nós devemos percorrer. Que si bien é certo que quando nos humilhamos e nos tornamos obedientes como Cristo, parece que nossa vida está descendo. Peraí, como que é isso? Em lugar de progredir, estou descendo. Não. Mas esse é o caminho da glória, querido irmão. Porque como diz o apóstolo, se sofremos com Ele, também com Ele seremos levantados. Isso que significa que os humildes serão exaltados. Então, queridos irmãos, venha, caminhe com Jesus. Venha ser um discípulo de Cristo. Mas estas duas coisas que eu falei nesta manhã são a condição sine qua non, sem as quais você e eu nem sequer podemos ousar nos chamar discípulos de Cristo. A mente de Cristo e o sentir de Cristo. Que Deus les abençoe, que Deus les guie, les dirija, e que a mente e o sentir de Cristo façam parte do seu dia a dia, da sua caminhada com Deus. Senhor, te agradecemos porque maravilhoso é escolher este caminho estreito e difícil, mas cujo fim é a vida eterna, como tu disseste. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que receberá esta palavra, que esta palavra possa inspirá-lo a tornar-se um autêntico discípulo de Cristo. Oro em teu nome, Senhor, e abençoo cada vida. Amém.